E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadar Service. Vamos dar início aqui uma nova série, a nossa série de robótica aqui do canal. E nessa nova série eu vou apresentar diversos projetos dessa área que eu acho fascinante e apaixonante, que é a área da eletrônica e da mecatrônica. Aqui a gente vai abordar diversos circuitos e técnicas de controle. Nós utilizaremos diversos sensores, dos mais simples aos mais complexos, e veremos também o uso de diversos tipos de circuitos de controle, sejam eles microcontrolados ou não. Vamos falar um pouquinho sobre, brevemente, né? Vou tentar ser breve, mas como eu sempre digo, é bom a gente ter um pouco de teoria sobre tudo na vida, para a gente partir para a prática. Vamos falar um pouquinho sobre a robótica, o que ela é, como ela surgiu. A robótica, ela é um ramo educacional e tecnológico que engloba toda a história educacional e tecnológica, que engloba computadores, que engloba robôs, computação, e que trata de sistemas compostos de partes mecânicas automáticas e que são controladas por circuitos integrados, que podem ser sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos, como a gente vai ver aqui. Seja um circuito simples, formado por componentes discretos, ou microcontrolados, circuitos mais avançados e os tipos de controles que também veremos aqui. Hoje em dia, cada vez mais pessoas estão utilizando os robôs para fazer suas tarefas, seja na forma comercial ou em sua residência. Utilizam um robô para fazer limpeza de vidro, um robô para fazer limpeza de chão e entre outras coisas. Esse termo robô ele foi utilizado pela primeira vez pelo tcheco Karel Kapler em 1890 em uma peça de teatro. Mas esse termo mesmo só foi popularizado pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov no seu livro I, Robot, de 1950. E nesse livro, não sei se ele estava tendo uma premonição, não sei o que é, ele criou umas 3 leis, já prevendo, né, que no futuro a coisa ia se abranger de tal forma que os robôs iam, meio da de os robôs dominarem o mundo. Ele criou 3 leis para os robôs. É um pouco irônico, né? E você com certeza já deve ter ouvido falar de alguma dessas leis da robótica, algum filme desse de ficção científica que você assistiu. Essas 3 leis são: o robô não pode ferir um ser humano, ou por ócio, ou permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira lei. Ou seja, se algum ser humano der a ordem para um robô matar um outro ser humano, ou seja, contrariando a primeira lei, ele não pode cumprir essa ordem. E a terceira: o robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Ou seja, o robô pode se autoproteger, contanto que ele não fira essas 2 primeiras leis aqui. Ou seja, eu não sei, eu acho que ele viajou na batatinha, não sei o que foi, mas eu não sei se ele teve uma premonição que no futuro o mundo ia ser dominado pelos robôs. Eu não sei se ele assistiu muito o Exterminador do Futuro para ele ter escrevido isso, mas tudo bem. E essa ideia de se construir robôs começou a tomar força mesmo, foi no início do século XX, com a necessidade de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos. E foi nessa época que o robô industrial encontrou suas primeiras aplicações. Então, devido aos inúmeros recursos que o sistema de microcomputadores nos oferece atualmente, a robótica hoje atravessa uma época de contínuo crescimento que permite e permitirá, em um curto espaço de tempo, o desenvolvimento de robôs muito inteligentes, fazendo assim a ficção se tornar realidade nos dias atuais. Ou seja, aquelas coisas que a gente fantasiava quando era criança, de máquinas super modernas fazendo e acontecendo, hoje está quase se tornando realidade. A robótica ela propiciou às empresas, como eu falei anteriormente, uma grande redução de custos. Um robô ele consegue fazer o trabalho de diversos operários, ou seja, diminuir o custo com salário e coisas trabalhistas. Com essa redução de custo, com o operariado, o que significou isso? Um aumento na produção.
E o país que mais investiu na robotização das atividades industriais é o Japão. E um grande exemplo disso é a própria Toyota, né, que a maior parte da produção de seus veículos é feita por robôs e não por humanos. Como eu disse anteriormente, um ponto negativo disso tudo é que, ao mesmo tempo que a robótica beneficia as empresas diminuindo gastos e agilizando o processo de criação, ela cria um grande número de desemprego. Por quê? Se você tem uma máquina que consegue fazer o trabalho de 50 homens, e às vezes mais rápidos e mais precisos que esses 50 homens, é óbvio que a empresa vai optar pela máquina, e isso causa um grande problema, ou seja, nós vamos ter 50 pessoas desempregadas. Faça essa parte de teoria só para ter uma base, e vamos partir agora para o que interessa, o que a gente precisa saber na nossa parte de robótica. A classificação da robótica conta seu tipo de controle, tipo de sensor, que é o que interessa pra gente aqui agora. Então vamos partir logo para essa parte. A robótica, ela pode ser classificada de 3 tipos, tá? Ela pode ser classificada como robótica de educação, robótica de automação e robótica de entretenimento. Para os robôs de educação, como o próprio nome deixa transparecer, ela é uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de computação com o intuito de educar, ou seja, é um robô de educação. É um robô que é feito para educar, para instruir. Como por exemplo disso, a gente pode citar os robôs educativos da Lego, né? A Lego é a que mais fabrica robôs de educação no mundo. Temos a segunda classificação, que são os robôs de automação. Os robôs de automação é uma tecnologia igual a de cima, que usa também o sistema mecânico, elétrico e que nesse caso ele usa para controle de processo de produção, ou seja, é um robô de automação, ou seja, você automatizar a produção de alguma coisa. Se eu tenho uma fábrica, por exemplo, de fazer suco de laranja, e eu utilizava pessoas para espremer, tal, embalar e tudo isso, e eu tenho uma máquina que possa fazer a mesma coisa e mais rápido, então eu posso optar por essa máquina. Então essa máquina que vai fazer isso é um robô de automação. Como exemplo, a gente pode listar as linhas de montagem automotiva, como eu anteriormente da própria Toyota, a integração de motores, linha transfer, máquinas operatrizes do tipo CNC, máquinas que fazem confecção de peças automaticamente, e muitas outras. E os robôs de entretenimento são os robôs que são fabricados para entreter, ou seja, para entretenimento. Como exemplo, a gente pode citar os robôs de corridas e guerras, os robôs imitadores de animais domésticos, robôs dançarinos, brinquedos e etc, etc, etc. Vamos falar agora sobre os tipos de controle. A robótica possui 3 tipos de controle, que são IHM, que é a abreviação de Interface Homem-Máquina, autônomos, que são controlados por circuitos eletrônicos ou microcontroladores, e de controle misto, que é formado tanto por IHM, tanto por controle autônomo. O IHM, como eu disse, Interface Homem-Máquina, nesse tipo de controle, o robô executa os comandos enviados pelo homem, ou seja, é uma máquina dependente do homem. Sem estes comandos, a máquina permanece em stand-by, ou seja, ela permanece parada, estática, até que o comando lhe seja dado. E para dar esse comando ao robô, o homem pode utilizar um joystick ou qualquer controle formado por botões, comando de voz. A gente vai ver isso também mais pra frente. Um tipo de controle autônomo, o robô toma as suas próprias decisões. Geralmente esses controles são feitos por circuitos eletrônicos ou microcontroladores, e nesse tipo de controle o robô decide sozinho o melhor caminho que ele vai seguir, ele desvia de um obstáculo, ele segue uma linha que você tracejar, e dentre outros. Esse tipo de circuito pode ser formado apenas por circuitos integrados, componentes dedicados ou somente por microcontroladores, como a gente vai ver mais pra frente no decorrer da nossa série. E por final, nós temos o controle misto, que é formado pela mistura dos dois anteriores, ou seja, o robô tanto pode ser controlado de forma IHM, como você tem seu controle autônomo. Ele toma suas decisões
desviando de um obstáculo, procurando o melhor caminho, porém ele ainda obedece um comando dado pelo homem, seja um comando de voz ou um comando de um joystick ou etc. Como a gente vai ver mais pra frente quando eu apresentar os diversos robôs para vocês no decorrer dessa nossa série. Falar um pouquinho agora sobre os sensores, que são muito importantes na robótica, tá? Vamos ver o que são e para que servem. O sensor ele é um dispositivo que responde a um estímulo físico-químico de maneira específica aquilo que ele foi fabricado, e ele respondendo a esse estímulo físico ou químico, ele transforma isso em outra grandeza física para que seja medido, aferido ou monitorado posteriormente pelo circuito microcontrolado ou pelo circuito digital que a gente tenha projetado para o nosso robô. Ou seja, o sensor ele é muito importante, porque através do sensor você consegue detectar um obstáculo, obriga o robô a seguir uma linha. Então, os sensores, como eu disse, os sensores são largamente usados em robótica como meio de prover informações de processos físicos, químicos, biológicos em substituição à capacidade humana, ou seja, através desses sensores a gente consegue fazer com que o robô se aproxime um pouco mais do ser humano. Então, quando a gente desenvolve um computador capaz de responder a ordem de voz, por exemplo, instalam-se microfones que são sensores capazes de captar as ondas sonoras e de as transformar em uma grandeza elétrica. Então, através dessa grandeza elétrica, o circuito eletrônico, o microcontrolador, vai conseguir fazer o trabalho dele como deve ser feito. Então, pessoal, eu só fiz uma breve descrição aqui sobre a robótica, os seus meios de controle, tipo de expliquei um pouquinho sobre sensores, só uma teoriazinha bem simples, tá? Esse texto eu vou deixar disponível lá no site para quem quiser dar uma lida, tal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar início à apresentação de diversos equipamentos robóticos, uns que eu comprei prontos, tá? E outros que eu montei, e a gente vai passar a montar alguns robôs aqui no canal, uns robôs simplesinhos que a gente utiliza só um motorzinho e alguns mecanismos que a gente consegue fazer ele se locomover. E vamos fazer também os robôs mais complexos, com utilização de sensores, que faz desvio de obstáculo. Vamos fazer como robôs de controle misto, robôs autônomos e tudo mais. A gente vai ver mais pra frente aqui nessa nova seção do canal. E para você se familiarizar com alguma dessas máquinas, eu vou disponibilizar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Diversos links de fabricantes de robôs. Pra você dar uma olhadinha, tal, dá acessando aí, ó. Você pode ver, ó, tem vários fabricantes, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, se dá uma clicada aí, dá uma visualizada nesses sites aí, dá uma olhada, se familiarizar. Também vai conhecendo coisas diferentes, tá? Tudo relacionado à robótica. Eu vou finalizar essa aula por aqui, que essa foi uma introdutóriazinha simples. E na próxima aula eu vou apresentar para vocês o meu robô Zumi, que eu adquiri. Esse robô ele imita um cachorro, tá? Ele é praticamente um cachorro. E ele é um clássico exemplo de controle misto, porque ele é um robô autônomo, de inteligência artificial, porque ele aprende ao passar do tempo e responde aos comandos dados pelo homem, no caso aí comando dado de voz, como vocês vão ver na próxima aula. Beleza? Então eu vou finalizar essa introdução por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Valeu? Um abraço a todos e até a próxima aula.